Palavra do Senhor. E nossa igreja, além de dar as boas-vindas aos visitantes que aqui já foram mencionados, aos queridos que nos acompanham pela internet, não sendo membros da nossa igreja também, nosso abraço fraterno se estende a vocês. E a nossa igreja quer receber com muito carinho também um casal de visitantes que está conosco aqui, o pastor Davi Merck e Carol Su. Pedir a Carol Su para ficar em pé, por favor, está aqui do lado da Gleides. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. E podem se assentar. Eu quero apresentar o pastor Davi antes dele assumir o púlpito. Eu tive o privilégio, junto com a Gleides e a nossa família, de conhecer essa família. Nós éramos vizinhos, separados por uma cerca viva, na estância ou no seminário bíblico Palavra da Vida, algumas décadas atrás, né, pastor? E nessa época ele era muito bom de bola, viu? Jogava melhor do que muito brasileiro. Ele é americano, mas joga igual brasileiro, futebol. Jogava, né? Jogava, no pretérito passado aí, né? E o pastor Davi e Carol Su têm 6 filhos, 20 netos, me matando de inveja, né? Eu estou num esforço aqui para chegar a 10, você está com 20, né? E é uma alegria poder ter vocês aqui. O pastor e a Carol Su são membros atuantes ali na primeira igreja batista em Atibaia. Ele é autor de livros, são 19 livros já escritos. Carol Su também, coautora com você, né, em alguns livros. E nós temos alguns ali ainda, que infelizmente a igreja do Jardim Botânico e a igreja de Brasília chegaram na nossa frente e já esvaziaram as malas, então vocês aproveitem, porque não vai ter muitos mais livros, mas eu recomendo enfaticamente, inclusive para quem está namorando e noivo, Conjunto Amor Maior, atenção, fica ligado. Tem um livro lá que tem alguns noivos aqui da igreja estudando, o que Deus... o namoro e noivado que Deus sempre quis. O microfone aqui para o pastor. São 2 livros, 2 volumes, o namoro e noivado, não que eu... mas que Deus sempre quis. E depois perguntas e respostas sobre o namoro e noivado que Deus sempre quis. Pronto, anotaram aí? Tá? Acho que tem ali uns 3, 4 exemplares ali, fiquem ligados nisso. Eles são obreiros da Palavra da Vida Internacional. O pastor Davi tem pregado em vários lugares do nosso planeta, né, a palavra do Senhor. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais o que eles têm ensinado, especialmente nessa área de família, há um canal no YouTube, Palavra e Família, com vários vídeos que eles estão sempre lançando. Nós já assistimos algum lá em casa também, e vocês também podem, anotem aí, Palavra e Família no YouTube. Vou passar a palavra ao pastor Davi, então. Pastor Davi, muito obrigado. Tá? Por finalmente a gente conseguir uma agenda com você aqui. Estamos muito honrados Amém. Com a sua presença de Carol Su aqui conosco, tá? Na expectativa e certeza de que o Senhor fale por seu intermédio nessa noite. Deus abençoe, a palavra está com você. Amém, pastor, muito obrigado. Boa noite para a amada igreja. Já estivemos aqui um tempo no passado e nosso tema nesta noite, que já tem sido desenvolvido ao longo do nosso culto, tem a ver com a bênção de Deus que paira sobre a família. Já pode passar o primeiro slide, por favor? A família abençoada para ser uma bênção. A família não existe para angariar a bênção do Senhor. A família existe desde Gênesis capítulo 1 da Bíblia, até Apocalipse 22, não como fim em si. Nós não exaltamos a família, nós não somos familiólatras. Mas Deus criou a família como todos nós, e todos nós somos de uma família, para a sua eterna glória, para abençoar outras pessoas com a vida de Cristo em nós. Em nós mesmos nada podemos fazer, somos todos falhos, fracos, frágeis, mas o poder de Cristo paira sobre nós. E quando a vida outrocêntrica de Jesus toma conta da nossa vida, o que sai é que emana a bênção da nossa vida para as pessoas ao nosso redor, primeiro da nossa própria família, todos nós como filhos para nossos pais, os que são pais para seus filhos, os que são casados para seu marido ou para sua esposa, até mesmo nós que temos netos,
os avós abençoam os netos e os netos também os seus avós. Temos o costume, e muitos têm, talvez uma tradição que começou com raízes católicas, mas que tem fundamento bíblico, de pedir para os pais a bênção. Bença pai, bença mãe. Quantos de vocês já têm esse costume ou tiveram? Levante a mão, eu vejo aquela mão, Deus te abençoe. Literalmente. Todo mundo quer bênção. Eu confesso, eu não sou fã do politicamente correto da Disney. Tem muita besteira que passa. Mas recentemente eu fiquei encantado com o filme Encanto, que nós assistimos com alguns dos nossos netos. Eu não vou estragar com spoiler tudo o que acontece dentro daquele filme, mas eu recomendo, à luz da nossa mensagem, quem sabe como família, assistir para conversar, filtrar sempre, a história da família Madrigal, na Colômbia, que foge de narcotráficos, e no processo, o pai, tentando defender a sua família, como o homem foi chamado para fazer, como protetor e pastor da sua própria família, ele morre. E o enredo da história então conta como a família Madrigal é abençoada num vilarejo escondido com uma certa magia que concede a cada membro da família um dom. Uma capacidade especial. Os paralelos com a vida cristã são óbvios. Dons, dádivas, presentes, visando abençoar. E a família abençoa todo o vilarejo, até o ponto de que, no enredo do filme, às vezes, para alguns, o fato de ter um dom se torna mais importante do que ministrar o dom. E um membro da família que aparentemente não recebeu nada, acaba no fim, bom, eu não vou contar mais. Esse é o encanto. Mas resume para nós de uma forma especial exatamente o que a palavra de Deus diz. Infelizmente hoje, muitas das nossas famílias perderam rumo, direção. Nós estabelecemos alvos para a nossa vida na carreira, de vendas, de diplomas, de aposentadoria, de bens adquiridos. Sim, nós fazemos isso. Mas quando se trata da nossa vida espiritual e ainda mais da nossa vida familiar, o que nós fazemos? Empurramos com a barriga. Laissez-faire. Deixa a coisa acontecer. Não. A palavra de Deus é categórica, é claríssima. Nosso destino, traçado por nós como membros da família, líderes da família, é saber que Deus nos abençoa a nossa família, mas para ser uma bênção, não para angariar a bênção, como muitos têm contado, para não ser um mar morto, como na terra prometida, só recebendo minerais, mas não alimentando, não distribuindo, não canalizando, não abençoando. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 67. Já lemos Salmo 128, que também faz parte. Nós vamos fazer nesta noite, nos momentos que nós temos, uma sobrevoada das Escrituras para traçar esse tema claríssimo de Gênesis a Apocalipse, mas tratando dos pormenores de cada membro da família. Vai ter algo para todo mundo nesta noite. Inclusive, vamos terminar falando para os avós, algo que quase nunca acontece. E desde que nasceu nosso primeiro neto, eu só vejo avós e netos na palavra de Deus. É fantástico. Salmo 67. Na sua Bíblia, trata justamente desse tema. A família abençoada para abençoar. Pode avançar por algo. Travou aqui. Eu não sei se eu fiz uma besteira. Isto. Agora, joia.
Em termos gerais, nas Escrituras, percebemos esse tema de bênção dada para ser repassado. Salmo 67 é clássico, nós vamos fazer uma experiência que vocês vão me ajudar. Eu farei a leitura, mas cada vez que eu falo do propósito da bênção recebida, de abençoar a terra, o mundo, porque desde Gênesis capítulo 1, 2 temas íntimos do coração de Deus, a família e missões, intimamente entrelaçados. Família e missões, missões família, família foi feita para ser uma agência de missões e não um campo missionário. Esse é o nosso alvo, a queda afetou tudo, mas foi resgatado em Cristo. Cada vez que eu leio, e já destaquei aqui, vocês vão contar em voz alta, a terra, todas as nações, 2, e assim por diante. Vamos ver quantas vezes esse salmo sanduíche, que começa e termina com a bênção do Senhor, mas destaca a razão da bênção. Seja Deus gracioso para conosco. Eu vou ler da versão que eu tenho aqui. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para se conheça o seu caminho na terra. Não foi meu fraco, mas vamos continuar. E sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto, e Deus, nosso Deus, tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado, e olha o final. E todos os confins da terra o temerão. Nós somos abençoados, todos nós, mas não para angariar, represar bênção, mas para sermos canais da bênção, do evangelho, da graça e da glória do nosso Deus. O desafio que levanto e eu faço para mim mesmo, sim, essa é a nossa família, de fato já cresceu desde o ano passado no estado de Colorado dos Estados Unidos, onde tiramos. A minha pergunta, a minha família é uma bênção? Foi com esse propósito que eu me casei, melhor, que nós namoramos, noivamos, casamos, quase 40 anos atrás. Estamos batendo na trave, pastor, 39 anos, 11 meses, 2 semanas e 3 dias. Não, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos. Deus nos deu 6 filhos, adotamos uma criança já com 10 anos de idade. Quando tiramos essa foto, acho que tínhamos 18 netos, parece que nasce 3 cada semana. Mas foi com esse propósito, pela graça de Deus, eu tenho um filho que é chefe, ele é o pastor titular da nossa igreja em Atibaia, pastor presidente, junto com 2 outros no colegiado, igreja de 1.300 membros. Outro filho que é pastor nos Estados Unidos, minha filha casou-se com pastor, tem filho engenheiro, tem filho militar, tem filhas fiéis, criando filhos, netos nossos, no temor do Senhor, pela graça de Deus, apesar de muitas falhas minhas. A minha esposa é perfeita, ela fez tudo certinho, mas eu não. Nossa família é uma bênção. Já vimos de forma geral como a bênção de Deus não é para simplesmente engordar a gente, mas para abençoar as pessoas ao nosso redor, o dia todo e todo dia. Mas de forma específica esse tema, você conhece muito bem. Olha para Gênesis capítulo 1. A família é abençoada de forma específica desde o primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus criou a família, homem e mulher, à sua imagem, como reflexo do Deus comunitário, do Deus relacional, do Deus eu-tu, do Deus triuno.
Diz Gênesis capítulo 1, 27, criou Elohim, Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No contexto, a imagem de Deus, a nossa família serve sim, em alguns vislumbres, como reflexo da glória do Deus relacional, triuno, da família divina. 2 em 1, refletindo 3 em 1. De muitos aspectos, mas essa outra mensagem. O próximo versículo, 28, logo em seguida, Deus pronuncia a bênção. Ele diz, e Deus os abençoou. Mas grande privilégio implica em grande responsabilidade. E logo em seguida vem a primeira ordem da Bíblia, em ordem bíblica, diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, a família existe primeiro para espelhar a glória do Deus triuno e depois para espalhar a sua glória até os confins da terra. A bênção de Deus existe paira sobre a família para levar a glória de Deus até os confins da terra. Ah, pastor Davi, mas e o pecado? Sim, o pecado estragou, num certo sentido, desfigurou essa imagem, vandalizou, que tentou quebrar o espelho. Satanás fez isso. Mas mesmo depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, nós vemos Noé e sua família. Olha que diz 9:1 em sua Bíblia. No final do dilúvio, abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus não simplesmente queria que o casal fosse que nem coelhos, multiplicando criança por todo o canto, tinha razão. A ideia por trás disso era uma ideia missionária. Missões não é evangelismo, nem discipulado. Missões, acima de tudo, é levantar adoradores do Deus vivo, real. Isso começa na palavra de Deus em casa. Esse é o legado nosso. E você conhece bem como continuou com Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, esse mesmo tema. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Opa! E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sei tu uma bênção. Bença, pai, bença, mãe. Para quê? Para abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que isso culminou no Filho do Homem, Jesus. Bênção para os povos e as nações e as raças e as tribos. Jesus, pela sua morte na cruz, em nosso lugar, pela sua ressurreição, provando que o nosso pecado pendurado nele foi perdoado mesmo. Ele vive e nós viveremos também. E essa bênção da nova vida em Cristo, da nossa posição segura, nada a perder, nada a ganhar e nada a provar, faz com que nós, sem máscara, sem fingimento, sem hipocrisia, vivamos a vida de Cristo. Cuidado, podemos e devemos afirmar que a família não é o fim. Eu e a minha esposa, já desde que nós chegamos, pastor, em 1987, logo em seguida, quando vocês eram alunos encostados, vizinhos, nossos filhos brincavam juntos. Nossa paixão tem sido resgatar famílias no Brasil, ao redor do mundo, para essa visão. Mas não é o centro. Família é mais uma desculpa para falar de Jesus. E uma área onde Jesus quer trabalhar.
O desafio nosso, antes de entrarmos em alguns pormenores nesta noite, é o desafio. Sua família é uma bênção. Você que namora, já talvez seja noivo. O foco do seu relacionamento é só um outro, ou através do relacionamento, a soma das suas vidas, servir melhor a Deus? No jugo igual, visando o reino de Deus? Um parêntese, recomendamos muito para os jovens, o melhor lugar para encontrar o futuro príncipe encantado, a princesa charmosa, não é no Pizza Hut, McDonald's, mas no berçário, no ministério, numa viagem missionária, pegando uma criança no colo, limpar o nariz e contar de Jesus, é onde você vê se o coração do outro realmente é outrocêntrico, focado em outros, ou extremamente egoísta. Seu casamento é uma bênção para os vizinhos, amigos, na igreja. Seus filhos, uma bênção. Quando seu filho chega para o trabalho das crianças da escola e a professora vê seu filho chegando, fala: ah, que legal, Joãozinho chegou. Oh, caramba, o que faremos hoje? Ah, eu sei, criança de 2 anos já é difícil, mas estamos criando nossos filhos para ser uma bênção, para seus pais e avós também. E sua família tem um plano para abençoar? Ou você simplesmente leva, empurra com a barriga? Ressalto, por nós mesmos, desde Gênesis 3, nada disso vai acontecer. Mas, com Jesus, tudo podemos. Ele pode fazer com que nossa família seja uma bênção. Agora eu vou correr um pouco. Nós vamos trabalhar áreas, e eu vou mencionando versículos, não é o que normalmente faço como pastor de exposição bíblica da nossa igreja, que é sequencial, livro por livro, parágrafo por parágrafo, texto por texto. Hoje, por ser uma vez só, eu vou fazer uma sobrevoada das escrituras com vocês e tratar de cada uma dessas áreas. Então apertem o cinto e nós vamos embora. Primeiro, o homem, o marido, no caso, é abençoado para ser uma bênção. Deus chama o marido para abençoar a própria esposa. Algumas vão gostar desse versículo. Sei que já tem algumas noivas aqui, mas homens, olha só, o que Deus manda, num texto pouco conhecido, o contexto é divórcio em Israel, pela dureza do coração do povo, pelo egocentrismo em que o que nós estamos falando não fazia parte do plano do homem israelita, que mandava embora a sua esposa por qualquer motivo. E Deus, para isso não acontecer, diz assim: homem recém-casado, preste atenção, não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. A ideia não é ficar em casa à toa, isso só atrapalha tudo, a mulher não aguenta isso. A pandemia mostrou claramente esse fato. A ideia é não entrar naquele ritmo da performance, de ser grande, de assumir um monte de ministério no primeiro ano de casado. Não é o seu foco nesse ano. Para evitar o problema que eu trato nos primeiros 4 versículos de Deuteronômio 24, de divórcio, para evitar isso, vamos criar hábitos saudáveis. A sua descrição de tarefas é fazer da sua esposa a mais feliz do mundo. E as mulheres digam: por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Nem para a guerra iria, porque a guerra era para preservar território familiar nacional em Israel. Não faz sentido ele sair para a guerra, perder a vida e não ter herdeiro. Talvez a felicidade aqui seja levantar um herdeiro para continuar o nome familiar. Certa vez alguém disse: uma esposa triste é maior vergonha para seu marido. Por favor,
irmãs e amigas, entendo, nós não casamos para sermos felizes, e sim para sermos santos, e para juntos, um pelo outro, ambos servirmos a Deus. Mas homens, essa palavra é para nós. Se é para o primeiro ano e para evitar esse problema de divórcio, então estabelece um padrão, alguns hábitos que devem perdurar. Em aconselhamentos com casais, nós já temos a tarefa para o homem casado 4 anos, mas não fez nada disso. Cara, você vai começar tudo de novo. Esse vai ser o ano da felicidade da sua esposa. Você vai voltar e reconstruir os fundamentos. 1 Pedro 3 diz a mesma coisa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Esteja presente na família para abençoar. Na época do Império Romano, os códigos domésticos nada falavam do homem estar em casa. Ele gerava herdeiro de vez em quando, parando em casa, mas vivia na praça com seu prazer sexual, com concubinas, prostitutas e até outros homens. Mas Pedro, de forma iconoclasta, quebrador de paradigmas, diz: não, o homem de Deus é presente em sua família, vive essa vida com conhecimento, discernimento, ele trata com consideração a mulher como vaso ornamental, precioso, frágil, tratando-a com dignidade. Essa tarefa do homem, porque nós somos juntamente herdeiros da mesma graça da vida, vamos passar a eternidade. Olha a advertência no final, o texto diz: para que não se interrompam as vossas orações, o que eu creio que Deus está dizendo. Pode ser que o homem que trata a esposa de forma rude, de jeito nenhum vai orar com ela, vocês não vão orar juntos, mas eu acho que o texto está falando mais. Cara, se você trata mal a filha do rei, ele não quer nem ouvir a tua voz. Eu falo isso para meus genros. Vou passar a gravação dessa mensagem para eles. Imagina um dos meus genros chegar: ô, pai, estou precisando de uma grana, sabe? E eu sei que em casa minha filha, princesa, está chorando pelo tratamento áspero que ele dá. Ele não ganha um tostão de mim. Escuta bem a gravação, meu genro, e mesmo assim não ganha nada, porque eu sou pobre, mas tudo bem. Desculpa. Colossenses, a forma abreviada de Efésios, diz simplesmente: maridos, amai as vossas esposas, não as trateis com aspereza, dureza, sendo rude, com amargura. Como você ama a sua esposa, talvez seja a coisa mais importante que você faz como homem. O nosso ministério começa em casa. Mas olha, o homem abençoado por Deus não somente abençoa a esposa, mas o mundo e os filhos, como diz o texto que nós lemos no início do culto. Olha os círculos concêntricos da bênção de um homem piedoso que busca a Deus, que é sacerdote do lar, que é pastor da sua família. Bem-aventurado, bendito, todo aquele que teme ao Senhor, anda em seus caminhos, tem intimidade com Deus, anda com Deus, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz, tudo te irá bem em tua casa. Olha a bênção concêntrica. Tua mulher será como uma videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. A oliveira é uma árvore de longevidade, que produz frutos por décadas e até mais de 100 anos. Que bênção! Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, a cidade de Jerusalém, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas, olha onde termina, os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. O homem abençoado abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa Jerusalém, a cidade, abençoa o país, e por que não dizer abençoa o mundo. Por isso eu acho a coisa mais fantástica ser filho de Deus, cristão em Cristo.
Nós temos razão de acordar na segunda-feira, temos razão de conduzir nossa família. Homem, você é como técnico do time familiar. Você tem um assistente técnico ao seu lado que conduz boa parte dos negócios do lar, sim. Você tem filhos jogadores craques. Talvez você já tenha netos. E a bênção de Deus na sua vida é para abençoar. Você promove isso? Promove a alegria da sua esposa como tarefa de vida. Protege a sua família como homem de verdade. Pastoreia a família, está presente com sua família. Jovem presente nesta noite, essa descrição de tarefas que você entende, ou está procurando alguém para fazer a farra contigo? O seu namoro, o noivado, visa abençoar outras pessoas, é exclusivo sim, mas é também exclusivista? Não. Só por Jesus. Homens, podem respirar fundo agora. E agora vamos falar sobre a mulher. A mulher também, à luz das Escrituras, abençoada para ser uma bênção. Vamos ver o que diz o texto, alguns textos, Provérbios é o texto clássico que diz isso. Escute só alguns desses. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa, ou seja, de força de caráter, é a coroa do seu marido. A ideia é sinal de glória. Isso insisto em viajar junto com a minha esposa. Quando as pessoas olham para mim, não dou muito bola. Quando eu vejo como esse cara conseguiu uma mulher tão bonita, tão sábia, deve ter alguma coisa nele, é a graça de Deus, e só isso. Mas é coroa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, com as próprias mãos, ou podemos dizer com a própria boca, a derruba. Muito poder. 18:22, o que acha uma esposa, acha o bem, alcançou o favor, a benevolência do Senhor. Eu falei benevolência. Genros, não assisto, não. Mas olha, 19:14, eu amo esse texto. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Isso é bacana, é legal, joia. Uma herança faz bem, pena que alguém tinha que morrer. Mas do Senhor, a esposa prudente. Você, mulher, Deus deu para seu marido, para ser a herança que Bill Gates não dá, Steve Jobs não dá, Ike Batista não dá, porque ele não tem mais nada para dar. O texto clássico que você conhece, que às vezes é como fardo para a mulher, é o texto de Provérbios 31. O livro de Provérbios termina com um poema acróstico que canta o louvor de uma mulher que teme a Deus de A a Z, como ilustração de tudo que o autor fala em Provérbios sobre sabedoria, ela encarna. Mas olha como descreve a bênção dela na casa dela, o coração do marido dela confia nela. É o único texto que eu conheço na palavra de Deus que, de forma indireta, talvez, recomenda uma pessoa confiar em outra pessoa. Normalmente Deus diz para não confiar no braço da carne, mas esse texto elogia, porque ela é a imagem de Deus e digna de confiança. Não haverá falta de ganho. Ela o marido faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela acorda pensando, como eu posso fazer bem para meu maridão? E todos os homens digam, ele estava mais fraco do que das mulheres. Por causa dela, ele tem um ministério no diaconato, presbitério, como professor, como evangelista, como homem de Deus. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E ela é o segredo por trás disso. Diz o texto também, ainda à noite ela já se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. É uma bênção.
atende ao bom andamento da sua casa. E o mesmo texto também fala da bênção como do homem. A comunidade, não é só nós, embora os dela são vestidos do bem e melhor, escarlate, mas ela não guarda tudo isso, ela abre a mão ao aflito também, estende ao necessitado. Em Tito nós aprendemos que tem um ministério com as mais jovens. E toda mulher é mais velha do que outra mulher e pode mentorear, discipular, aconselhar. Essa mulher, em Tito capítulo 2, Deus dá uma descrição de tarefas às mulheres mais velhas. Ensinem as mulheres novas a amarem o marido, amarem os seus filhos, serem boas donas de casa. Quem está fazendo isso hoje? É um ministério mais claramente esboçado na palavra de Deus e me parece, na maioria das igrejas, o que menos fazemos. Você que é uma senhora e tem experiência de vida, você pode ser uma bênção na vida das mais jovens, e elas querem isso. Não é isso que vocês querem? Alguém para investir na sua vida? Você é motivo de alegria e refrigério para seu marido. Você abençoa seu marido, seus filhos como a prioridade da sua vida. No final, no bema de Cristo, não vai ser cobrado quantos contratos você fechou, quantos clientes atendeu, mas se você cumpriu o que Jesus pediu. Você tem abençoado pessoas necessitadas ao seu redor. E jovens, tem muitas delas aqui. Essa sua descrição de tarefas é para isso, vocês que ainda sonham em casar, pensam? De se preparar para ser uma bênção na vida de outro, para viver um pelo outro e ambos para Deus? Sendo honestos, mais uma vez, falamos em claro e alto som, só por Jesus. Terceiro lugar, os pais também abençoadíssimos. Vocês percebem que estou semeando fotos dos meus filhos aqui, né, pastor? Esse é o Davizinho, que era seu vizinho, o nosso Davi. Os pais são abençoados para ser uma bênção. Não temos tempo para falar de tantos textos que dizem isso, mas vamos pensar, Salmo 112. Como os pais abençoam os filhos. O Salmo diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, parece Salmo 128, e também diz que comprais nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. O desejo de todo bom pai, boa mãe, é que os filhos construam sobre os nossos ombros, que sejam mais homem de Deus, mais mulher de Deus do que nós somos. E a nossa piedade cria uma proteção e poder na vida dos filhos. Será abençoada a geração dos justos, será tido em memória eterna. Provérbios 14, 26, quando eu assino, nós temos 2 livros escritos, no final, com permissão, eu vou pedir minha esposa apresentar rapidamente o que tem ainda, mas eu assino anotando Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte em paro, benefício para a sua vida, mas isso é refúgio para os seus filhos. A vida piedosa cria uma cabana de proteção para os nossos filhos. É fonte de vida para evitar os laços da morte. E você conhece. Efésios 6,4, vocês, pais, falando mais especificamente do homem, mas ambos também, não provoquem os seus filhos a ira, criando condições para que o pecado seja fácil, mas criem-nos na disciplina, na admoestação do Senhor. Discipulado, disciplina são as 2 responsabilidades dos pais na educação dos filhos. Abençoados para ser uma bênção. Pais, temos sido intencionais, não empurrando com a barriga, mas realmente discipulando, catequizando, educando, treinando, inculcando a palavra de Deus nas fissuras da sua alma.
Banhamos os nossos filhos na palavra, disciplinamos nossos filhos, quase palavrão nos dias de hoje, em que crianças são soltas e os pais envergonhados, como diz Provérbios 29, mostrando a natureza pecaminosa e não inchando a sua alma com autoimagem, autoestima, para irem cambaleando para o inferno, cheios de si mesmos e com muita confiança. Essa não é nossa tarefa. Não é rebaixar, mas refletir o espelho da palavra para verem a natureza pecaminosa do coração e levá-los até Jesus. Investindo tempo de quantidade e qualidade. A resposta à pergunta: o que é mais importante, pastor? Tempo de quantidade ou qualidade? Eu respondo categoricamente: tempo de qualidade, em bastante quantidade. Só por Jesus. Penúltimo. Os filhos são abençoados para ser uma bênção. Agora pegou todos nós. Meus pais não são mais vivos. Essa oportunidade eu não tenho mais. Mas a palavra de Deus é muito clara, e eu falo agora para todos que ainda têm seus pais. Salmo 127, embora fale da bênção que o filho é para os pais, por tabela, está falando: o filho seja uma bênção para teus pais. Herança do Senhor são os filhos, a esposa prudente e os filhos, herança do Senhor. O fruto delicioso do ventre, seu galardão prêmio. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Pressupõe uma boa educação para que seja uma bênção quando pleitear com os inimigos à porta. Como filhos, Deus pede que sejamos uma bênção. O filho sábio, diz Provérbios, alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Graças a Deus que é mãe, não o pai. Vocês são bem treinados eles. Hein? O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Da mulher virtuosa levantam-se seus filhos, lhe chamam bendita. Não somente no dia das mães. E João, falando de filhos espirituais, mas o princípio se aplica: não tenho maior alegria do que esta de saber, ouvir que meus filhos andam na verdade. Os textos tão conhecidos, mas ainda se aplicam: ó filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, isso é justo, honra teu pai e a tua mãe. Você sabia que essa ordem se repete 9 vezes na palavra? Deus fala uma vez, obedeça. 2 vezes, presta atenção. 3 vezes, santo, santo, santo. É o Deus Todo-Poderoso. É muito importante. Deus fala 9 vezes para filhos honrarem os seus pais. E as viúvas também. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria casa, a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Antes da igreja, a família cuida e honra as viúvas. Filhos, vocês têm se esforçado para ser motivo de alegria para seus pais? Obedecem os que ainda estão em casa, respeitam e honram para todos. Uma maneira de fazer isso é quando mesmo um filho adulto, você busca o conselho, não tem que seguir. Uma maneira de honrar é quando você pede a bênção. Pai, bênção, mãe. Cuidam deles na velhice, tomam decisões que dão alegria para eles. Desde a queda, só por Jesus. Mas para terminar, algo que não se fala muito, mas que é grande alegria. Vamos falar um pouco, né, pastor? Gosta disso?
Está bem atrasado, viu? Mas está bem. Os avós são abençoados para ser uma bênção. Nós já vimos os netos também, mas certa vez alguém falou assim: netos são o galardão dado por Deus por você não ter matado os seus próprios filhos. Mas podemos também dizer, num certo sentido, é uma segunda chance. A graça de Deus. Erramos, talvez, com certeza. Mas temos oportunidade, sem interferir, sem microgerenciar, sem nos intrometer, respeitando a autonomia dos pais, mas com a permissão deles de abençoar, abençoar, abençoar. Nós tivemos o privilégio, ano passado, de fazer isso no estado de Colorado, aquela foto que eu mostrei, a nossa filha, Shelly, ela levou um presente lá, conseguimos, depois de tantos anos, reunir quase todos eles, 28 de nós nessa casa enorme, emprestada para nós, sem custo, foi um milagre, não o empréstimo, mas o fato de que 16 crianças não quebraram nada na semana toda. E a Shelly deu uma camisa da seleção brasileira para todos os sobrinhos e sobrinhas, e nas costas tinha, de todos eles, o número de nascimento e o nome de cada um deles, e nasceu fora de tempo, depois disso, o número 19, a bênção da Joana, e agora o número 20, e depois 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Será que a Bíblia diz isso? Poucos textos. Salmo 128, nós já lemos: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. O fato de Deus permitir, e nem sempre é possível, nem sempre acontece, mas é uma bênção pelo menos tríplice. O fato de que você teve filhos, o fato de que seus filhos casaram se tiveram filhos, o fato de que você viveu o suficiente para curtir os netos, é bênção sobre bênção sobre bênção. Esse efeito dominó é uma prova, quando forem criados nos caminhos do Senhor, de que o bastão que você entregou para seus filhos foi repassado. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, bênção, tanto material como espiritual. Coroa dos filhos, dos velhos, são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. E o Novo Testamento cita Loide, a avó de Timóteo, e Eunice, uma mãe casada provavelmente com um homem pagão, mas essas duas mulheres conseguiram investir na vida do neto filho Timóteo. Quando Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, pela recordação que guardo, Timóteo, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de também em ti. Tu, porém, diz Paulo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, não por Paulo, mas pela vozinha e mamãe. Sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Que coisa fantástica. Eu queria que a minha esposa chegasse aqui correndo, realmente vamos terminar, mas uma palavra de algo, tratamos em um dos nossos livros, chamado O Legado dos Avós, que eu fiz com minha sogra, pasmem, um genro escreveu um livro, se só por isso vocês deveriam comprar, porque é um milagre, mas a minha sogra começou anos atrás, o dia da vovó, para abençoar as filhas e noras. Pode falar o que você faz também? Tentei aprender com a minha mãe, então agora eu tento dar uma folga para minha nora, para minha filha e chamar as crianças para casa. Mas
todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu tenho vários netos que moram perto, então os pequenininhos passam uma manhã comigo, daí os maiorzinhos, 7 deles, passam um outro dia, almoçam com a gente, passam a tarde conosco, e temos tempo de oração, tempo de leitura, tempo de projetos, de brincadeira, e no final da tarde, tempo de esporte, porque daí o vovô chega em casa, daí é beisebol, e é futebol, é tudo quanto é coisa. Então, é muito divertido o investimento nos netos. Agora, temos 7 netos que moram, 4 nos Estados Unidos, 3 na Inglaterra, e quando estou em casa, eu ligo para eles pelo FaceTime, e eu fico 1 hora e pouco, lendo, conversando com eles. Então, é uma forma de investir na próxima geração. Fica o desafio, à distância ou próximo também, de investir na sua coroa, seu coroa. Avós, vocês têm sido intencionais no investimento em seu legado, os netos. E para nós que somos netos e ainda temos avós, vocês honram seus avós de coisas simples, formas simples. Levítico fala de levantar na presença do ancião. Não fale, vô, sai da frente, estou jogando. Pausa. Oi, vô, como está o senhor? Oi, vó, abraço. Pensa, vô, pensa, vó. Só por Jesus. A família abençoada, para ser uma bênção, para a glória de Deus. Não como a família Madrigal, em que ser uma bênção ou talvez ter uma dádiva era mais importante do que abençoar. Mas sim, como a palavra de Deus nos manda de capa a capa. A família abençoada para ser uma bênção para a glória de Deus. Eu falo com muita propriedade para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Deixa eu falar rapidamente o que o pastor falou e a gente termina. Temos um ministério chamado Palavra Família, um site com artigos, com mensagens em áudio, tudo mais. O canal Palavra e Família que ele mencionou, que também está em Libras. Quase todos os programas, especialmente os últimos, talvez 100, tem sinalização em Libras que tem se espalhado em todo o Brasil e fora, entre a comunidade de surdos também. Mas tem programas, mais de 100 sobre educação de filhos, quase 100 sobre relacionamento conjugal e os assuntos mais variados também. E lá atrás ainda tem alguns livros, esse é o principal, é o fruto de uma vida inteira de exegese, de exposição de todos os textos da Bíblia que falam sobre a família. Mas falam mesmo, não de forma fajuta, fingida. 1.200 notas de rodapé do texto grego e hebraico para os mais eruditos, mas o texto corrido como sermões também. Casamento Nota 10, um livro devocional para o casal fazer juntos, do texto bíblico e os princípios que mais indicamos para um casal, junto com o livro Homens Mais Parecidos com Jesus, um lançamento novo, que tem se espalhado no Brasil também em grupos de homens, discipulado de homens. Além disso, 3 livros para currículo de escola bíblica ou grupos pequenos de casais sobre o relacionamento conjugal, educação de filhos e tempestades fortalecendo o lar. Homem Nota 10 é um outro livro que fizemos sobre as qualificações para a liderança espiritual do homem. Reflexões sobre educação de filhos, já falei também sobre o legado dos avós. Os 2 de namoro, que o pastor mencionou, um livro que só existe aqui. Os outros você consegue lá fora, mas Mapa do Tesouro é um livro devocional para júniores e adolescentes no livro de educação domiciliar, Provérbios. 2 livros para o Dia dos Namorados, Feliz Dia dos Namorados, que você precisa, normalmente as mulheres que compram maneiras de paparicar seu marido, e o marido não faz isso. Eu espero que aqui inverta-se esse quadro, mas textos bíblicos e práticas. E os primeiros que fizemos ao longo dos anos, ideias criativas para culto doméstico, grupos pequenos, a família e muito mais. Que Deus nos abençoe. Pastor.